Eu nunca deveria ter desafiado o que não entendia. Meu avô sempre dizia: Menino, no mato a gente não brinca com certas palavras. Mas eu, arrogante com meus 20 e poucos anos, ri na cara do velho. Até aquela noite. Até ela aparecer. Estava sozinho no sítio da família, distante de tudo, a mais de 15 quilômetros do vizinho mais próximo. Uma tempestade se aproximava e a energia tinha caído, deixando apenas o clarão das velas para iluminar a velha casa de madeira. Bêbado e entediado, lembrei das histórias que os peões contavam na beira do fogo, que se você gritar desgraça 3 vezes na mata à meia-noite, ela vem te visitar. Que besteira, pensei, abrindo a janela da cozinha. E então, na escuridão úmida da noite, gritei: desgraça, desgraça, desgraça. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer som. Até os grilos pararam de cantar. Foi quando ouvi o primeiro estalo. Vinha da floresta. Algo se movendo entre as árvores. Algo grande. Algo errado. Corri para trancar a porta, mas já era tarde. Ela estava na varanda. Uma velha, ou o que um dia foi uma velha, encurvada como um galho seco, vestindo trapos sujos que cheiravam a carne apodrecida e terra molhada. Seu pescoço estava quebrado, a cabeça pendendo para o lado em um ângulo impossível. Quando ergueu o rosto, vi que metade dele estava ausente, como se tivesse sido arrancado, mostrando osso e dentes amarelados. Você me chamou, ela rosnou, e a voz não vinha da boca torta, mas de dentro da minha cabeça, como se 1000 formigas rastejassem no meu cérebro. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Ela se arrastou para dentro, seus dedos ossudos, longos demais com unhas negras e quebradas, arranhando o assoalho de madeira. O cheiro era insuportável, uma mistura de ferida infectada e mofo antigo. Eu vim porque você pediu, sussurrou, e agora sua boca se movia, escorrendo um líquido negro que queimava o chão onde caía. Agora você vai saber por que eles têm medo. Quando ela esticou a mão em minha direção, vi que sua pele estava cheia de buracos, e dentro deles algo se mexia. Vermes? Insetos? Não. Eram dedos. Pequenos dedos humanos, como de crianças tentando sair. Acordei no hospital 3 dias depois. Os bombeiros me encontraram nu e ensanguentado no meio da estrada, a 5 quilômetros do sítio. Meu corpo estava coberto de arranhões profundos e queimaduras inexplicáveis. O médico disse que eu tive um surto psicótico, mas eu sei a verdade. Ela ainda está lá, não sítio, esperando, porque a desgraça nunca vai embora. E agora, toda noite às 3h17, acordo com o cheiro de carne podre no meu quarto. E se olhar rápido o suficiente, vejo seus dedos ossudos saindo de debaixo da minha cama. Ela veio para ficar, porque eu chamei. E a desgraça sempre atende quando é invocada. Minha avó sempre dizia: menina, nunca chame a desgraça porque uma hora ela pode atender. Eu ri, claro, achando que era só mais um daqueles ditados antigos dela, como não assobiar à noite ou não varrer a casa depois do pôr do sol. Mas naquela madrugada, aprendi da pior maneira possível que algumas coisas não são brincadeira. Tudo começou numa sexta-feira 13, eu sozinha em casa, meus pais viajando, só eu e a solidão do apartamento vazio. Estava entediada, rolando o celular sem graça, quando me lembrei das histórias que minha avó contava sobre chamar a desgraça, como pessoas que brincavam de dizer: quero ver o pior acontecer. E no dia seguinte perdiam tudo. Decidi, num impulso idiota, fazer o teste. Fiquei na frente do espelho do banheiro com apenas uma vela acesa e disse 3 vezes: desgraça, se você existe, vem me mostrar seu pior. No começo, nada. Apenas o silêncio do apartamento e o frio da noite. Ri de mim mesma, apaguei a vela e fui dormir. Foi às 3h17 que acordei com o barulho. Algo arranhava a porta do meu quarto. Não era um gato, não era o vento. Eram unhas longas e lentas,
arrastando-se pela madeira como se quem estivesse do outro lado estivesse se divertindo com meu terror. Meu corpo inteiro congelou, a respiração presa na garganta. É só sua imaginação, pensei, tentando me convencer. Mas então veio a voz. Você me chamou. Não era um sussurro, não era um grito. Era como se alguém tivesse falado diretamente dentro da minha mente. Uma voz rouca, cheia de areia e dor. A maçaneta do quarto começou a mexer devagar, e eu quase chorei quando percebi que não havia trancado a porta. Pulei da cama, corri até ela e segurei a maçaneta com todas as minhas forças, sentindo algo do outro lado puxando com uma força desumana. Por favor, vá embora! Gritei, minhas mãos escorregando no metal gelado. A coisa do outro lado riu, um som que ecoou pelos meus ossos. Você não me chamou para ir embora. A porta se abriu de repente, jogando-me no chão. O corredor estava escuro, mas eu conseguia ver ela parada na entrada. Não era um monstro, não era um fantasma. Era pior. Era uma mulher, ou algo que um dia tinha sido uma mulher, com um vestido branco sujo e ensanguentado, o cabelo cobrindo metade do rosto. A outra metade, Deus, a outra metade estava derretida, como se tivesse sido queimada, a pele escorrendo em tiras, o olho esbranquiçado fixo em mim. Ela sorriu, mostrando dentes afiados e irregulares. Você pediu para ver a desgraça, ela disse, avançando devagar. Agora vamos brincar. Corri para o banheiro, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que doía. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Disquei o número da minha avó, implorando para que ela atendesse. Quando ela finalmente atendeu, eu estava chorando, dizendo entre soluços o que tinha feito. O silêncio do outro lado da linha foi pior que qualquer gritaria. Minha filha, ela disse, a voz grave e cheia de um terror que eu nunca tinha ouvido antes. Você fez exatamente o que eu te disse para não fazer. Como eu faço ela ir embora? Zrenia, gritei, enquanto algo batia na porta do banheiro. Cada batida mais forte, a madeira rachando. Você não pode, minha avó respondeu. E eu quase desmaiei quando percebi que ela estava chorando. Quando a desgraça atende, ela nunca vai embora sozinha. A porta estilhaçou. Ela estava ali, a mulher. Não a coisa que eu tinha chamado, seu vestido encharcado de algo escuro, suas mãos com unhas longas e negras se esticando em minha direção. Você é minha agora, ela sussurrou, seu hálito fedendo a carne podre e terra molhada. Minha avó ainda estava no telefone, dizendo algo sobre sal grosso e rezas, mas eu já sabia que era tarde demais. A última coisa que ouvi antes de ela me agarrar foi minha avó dizendo, eu avisei. Quando acordei, estava deitada na minha cama, o sol entrando pela janela. Meu corpo inteiro doía, mas não havia marcas, não havia sinais daquela mulher. Achei que tinha sido um pesadelo, até olhar para o espelho do banheiro. Escrito na névoa do vidro com letras finas e tortas, estava uma mensagem, volto amanhã. E desde então, todas as noites eu acordo às 3h17, com o som de unhas arranhando minha porta. E todas as manhãs, uma nova mensagem aparece no espelho. Às vezes é um quase, outras vezes é um hoje. Minha avó diz que não há como escapar, porque quando você chama a desgraça, ela não só atende, ela fica. Eu nunca acreditei nessas coisas de superstição. Minha avó sempre dizia que existiam palavras que não deviam ser ditas depois do anoitecer. Frases que atraíam coisas ruins. Mas eu ria dela. Até aquela noite. Até eu descobrir que algumas maldições são reais e que a desgraça não precisa ser convidada. Basta um descuido, um momento de fraqueza, e ela aparece na sua porta como uma visitante indesejada que nunca mais vai embora. Tudo começou numa noite chuvosa de quinta-feira. Eu estava sozinho em casa.
Meus pais tinham viajado e deixado apenas eu e o silêncio da casa vazia para nos fazer companhia. Estava assistindo TV, meio entediado, quando decidi brincar com algo que tinha ouvido naquele dia. Um desafio idiota que circulava na internet. Fale desgraça 3 vezes em frente ao espelho à meia-noite e veja o que acontece. Eu não acreditava nessas bobagens, então fiz só por zoas, sem nenhuma cerimônia. Nem esperei a meia-noite. Fui até o banheiro, acendi a luz e, olhando para meu reflexo, disse 3 vezes seguidas: desgraça, desgraça, desgraça. Nada aconteceu. Claro que não aconteceu. Eu sabia que não ia acontecer nada. Ri da minha própria bobagem, apaguei a luz e voltei para a sala. Mas então a energia caiu. Não foi um blackout normal. Foi como se alguém tivesse sugado toda a eletricidade da casa de uma vez. A TV desligou, as luzes se apagaram e eu fiquei mergulhado numa escuridão tão densa que parecia física. O pior foi o silêncio. A chuva lá fora tinha parado. O tic-tac do relógio da cozinha cessou. Até o barulho da geladeira sumiu. Era como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir do lado de fora daquelas paredes. Foi quando ouvi um barulho vindo do corredor. Alguém estava andando pela minha casa. Não, andando não é a palavra certa. Era mais como arrastar. Como se alguém estivesse se movendo devagar, com dificuldade, os pés raspando no chão de madeira. Meu coração acelerou. É só sua imaginação, pensei, tentando me convencer. Mas então veio o cheiro, um odor doce e podre como carne deixada ao sol por dias. E com ele um frio que não era natural, que penetrava nos ossos e fazia meus dentes baterem. Tem alguém aí? Component placement. Minha voz saiu trêmula, um sussurro rouco que mal conseguia articular. A resposta veio de dentro do meu próprio cérebro. Você me chamou. Não era uma voz humana. Era como se 1000 pessoas tivessem falado ao mesmo tempo, um coro de sussurros que ecoou dentro do meu crânio. Meu corpo inteiro congelou. Algo estava no escuro do corredor. Algo que não era humano. Algo que eu tinha trazido para dentro de casa, sem querer. O barulho de arrastar parou diante da porta da sala. Eu podia sentir ela ali. A desgraça. Não a vi, mas sabia que ela estava lá. Uma presença tão pesada que o ar ficou difícil de respirar. O cheiro piorou, tornando-se insuportável. E então, toque, toque, toque. 3 batidas na porta da sala. Exatamente como minha avó sempre dizia que a desgraça faz quando vem visitar. Meu corpo reagiu antes que meu cérebro pudesse processar. Pulei do sofá e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar o celular para tentar ligar para alguém. Sem sinal, claro. A bateria estava em 3% e caindo rápido. Do lado de fora, ouvi a porta da sala se abrindo devagar. Arraste, arraste, arraste. Ela estava vindo. Por favor, vá embora, eu supliquei em voz baixa, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não quis te chamar de verdade. Você disse meu nome 3 vezes. A voz respondeu dentro da minha cabeça. 3 é um número poderoso. 3 é o número que me liberta. O cheiro agora estava dentro do quarto comigo, embora a porta ainda estivesse trancada. Algo escorria por debaixo dela. Uma substância escura e espessa que não era água. O celular morreu. A escuridão se tornou absoluta. E então, toque, toque, toque. Direto na porta do meu quarto. Eu sabia que se abrisse estaria acabado, mas também sabia que não tinha escolha. Ela já estava dentro. Sempre esteve. Eu só não tinha percebido até chamá-la. Quando a porta se abriu sozinha, eu fechei os olhos. Senti seus dedos, longos, finos demais, gelados, tocar em meu rosto. Você é meu agora, a desgraça sussurrou. Para sempre. Na manhã seguinte, a energia voltou. Meus pais chegaram em casa e me encontraram sentado na cama,
olhando fixamente para a parede. Eles perguntaram se eu estava bem. Eu balancei a cabeça. Estou perfeito, porque agora eu entendo. A desgraça não é o que pensamos. Ela não traz apenas tristeza e dor. Ela traz a verdade. E a verdade é que todos nós carregamos um pouco de desgraça dentro de nós. Só precisamos de um empurrãozinho para liberá-la. Eu dei esse empurrão. E agora, toda noite, às 3h33, eu me levanto, vou até o banheiro e olho no espelho. E digo 3 vezes. 3 é um número poderoso. 3 é o número que liberta. E há tantas pessoas por aí que precisam conhecer a verdade. Você quer ser a próxima? Eu sempre ensinei a minha filha Lara, de 8 anos, que algumas palavras não devem ser ditas em voz alta. Não brinque com o que não conhece, eu dizia enquanto ela ria, achando que eram apenas histórias para assustar criança. Mas naquela noite, ela aprendeu da pior maneira possível que algumas coisas não são brincadeira. Tudo começou quando ouvi Lara conversando sozinha no quarto dela. Era por volta das 3 horas da manhã, e eu tinha acordado com um frio na espinha. Aquele tipo de pressentimento que faz você saber que algo está terrivelmente errado. Subi as escadas em silêncio, e foi quando ouvi a voz dela, baixinha e assustada. Desgraça, desgraça, desgraça. Meu sangue gelou. Abri a porta do quarto devagar, e o cheiro me atingiu primeiro. Um odor doce e podre, como carne velha deixada no sol. O quarto estava gelado, muito mais frio que o resto da casa, e no cantinho mais escuro, sentada na cadeira de balanço de Lara, estava ela, uma velha, mas não uma velha normal. Ela era toda torta, como se alguém tivesse quebrado seus ossos e os tivesse colocado de volta no lugar errado. Seu pescoço estava inclinado para o lado, a cabeça pendendo em um ângulo impossível. A pele dela era cinza e enrugada, esticada em alguns lugares e solta em outros, como se estivesse descolando do osso. Os olhos eram pretos, não escuros, mas pretos como tinta, sem branco, sem pupila. E o sorriso, Deus, o sorriso dela era largo demais, indo de orelha a orelha, mostrando dentes afiados e irregulares, como os de um animal. Lara estava encolhida na cama, os olhos cheios de lágrimas, tremendo como uma folha no vento. Quando me viu, tentou falar, mas a velha ergueu uma mão enrugada e suja, as unhas longas e negras, e Lara ficou em silêncio, como se tivesse sido calada por alguma força invisível. Mamãe, ela tentou sussurrar, mas nenhum som saiu. A velha virou a cabeça para mim, os ossos do pescoço rangendo como madeira velha, e sorriu ainda mais. Ela me chamou, a velha disse, e a voz dela não era humana. Era como se 1000 sussurros estivessem falando ao mesmo tempo, vindos de todos os cantos do quarto. 3 vezes. 3 é um número poderoso. 3 é o número que me liberta. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não podia deixar minha filha sozinha com aquela coisa. Avancei para pegar Lara, mas a velha se moveu rápido demais. Num piscar de olhos, ela estava na frente da porta, bloqueando a saída. Seu corpo se contorcia de maneiras que não deveriam ser possíveis, os ossos estalando como galhos secos. Ela é minha agora, a velha sussurrou, e o cheiro piorou, ficando tão forte que eu quase vomitei. Você pode ficar se quiser, mamãe e filha, juntas para sempre. Foi quando eu percebi. A velha não estava só falando. Ela estava oferecendo. E pior, por um segundo, eu quase aceitei. Mas então Lara gritou. Um grito tão alto e cheio de terror que fez as janelas tremerem. A velha estremeceu como se o som a machucasse. E naquele breve instante de fraqueza, eu agarrei minha filha e corri porta fora. Descemos as escadas em disparada, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, voltamos ao quarto. Estava vazio. A cadeira de balanço estava no lugar, como se nada tivesse acontecido.
Mas no chão, em frente à cama de Lara, havia 3 marcas negras no carpete, como se alguém tivesse queimado o local com dedos sujos de fuligem. Lara não fala sobre o que aconteceu. Ela nem mesmo pronuncia a palavra desgraça mais. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite, ouço um rangido vindo do quarto dela, como se uma cadeira de balanço estivesse se movendo sozinha. E pior, às vezes, quando entro para verificar, sinto um cheiro doce e podre no ar, como carne velha deixada no sol, e sei que a velha ainda está lá, esperando, porque minha filha a chamou, e a desgraça nunca esquece um convite.